Então, eu vou começar falando, eu e aqui meu colega Edgar, depois vamos passar aqui para nossa equipe de assessoria, que eu gostaria de estar destacando. Então, para essa transposição, eu, Rossana, para quem não me conhece, estou diretora, sou trabalhadora da FPE, estou coordenando aí o coletivo jurídico, e no coletivo jurídico nós contamos aí com um leque, né, de assessorias, né, 3 escritórios muito bem capacitados e que vem nos auxiliando nesse processo da transposição. Então, hoje contamos com a Proajuste, aqui com a representação do Delcio Cai, que a grande maioria da categoria já conhece, né, muito já contribuiu aí com o CEMAP, com os Buchabics e outros, porque temos aqui a presença do Rafa e da Dani, que também fazem parte, e temos aí a presença também da COP, né, da nossa assessoria, temos a participação da Ingrid e não, eu vou falar Priscila, que eu fico íntima, eu chamo de prima, é a Priscila e a Ingrid, né, que estão. Então, a gente tem esses 3 escritórios estudando e se aprimorando para estar envolvidos diretamente com esse tema da transposição. Essa live de hoje, né, como a gente construiu, a Mara está aqui também presente na live, não está aparecendo na telinha, mas está aqui conosco, a gente organizou dos trabalhadores das extintas, amanhã às 2 horas, né? Porque são elementos diferentes, a gente já tem um decreto e a gente quer apresentar, quer construir com vocês, vai ser amanhã. Hoje, então, são para 5 fundações, né? 5 fundações que são a FPE, FASE, FGTAS, FEPAM e a FADERS. Então, hoje a live são para essas 5 fundações, para os trabalhadores e trabalhadoras, tá? Iniciando, então, o processo, a Dani vai fazer todo um histórico para vocês, então não vamos alongar. A gente, enquanto diretoria, a cada elemento novo, a gente opta em fazer uma live para estar repassando para vocês. Então, como foi lá em 2022, a gente está fazendo o mesmo modelo agora. A cada elemento novo, a gente vai avançando e vai organizando uma live. Então, a gente tem elemento novo agora, bem importante, né, que é sobre aposentadoria. Então, é bem importante que vocês prestem atenção. A live vai ficar gravada, então dá para escutar hoje e vai dar para ter a reprise. O que a diretoria pensou, né? Eu estou utilizando aqui, meus colegas gostando ou não, como um bônus. O que a diretoria pensou? Bom, o tempo, a gente já tem um avanço, que é em questões em relação à aposentadoria. Então, a gente, com os elementos que a gente tem, a gente optou por antecipar os atendimentos individuais para os sócios. Então, os sócios, né, do CEMAP já vão poder ter um atendimento individual. Como que vai funcionar? A partir de segunda-feira, segunda, pessoal, não é amanhã, a partir de segunda, dia 7 de outubro, vocês vão começar a entrar em contato via Tânia, então via CEMAP, e a marcar. Para que eu vou marcar? Eu vou marcar para ver a minha situação. Eu, Rossana, quero analisar a minha situação. Bom, mas eu, Rossana, tenho 13 anos de FPE. Não importa. A gente já tem que ter um planejamento para a nossa aposentadoria e o que a gente vai fazer do nosso futuro. Eu, Rossana, posso já, desde já, ver se eu vou querer passar pela transposição ou não. Eu vou poder optar por isso. Então, essa é uma avaliação individual que vocês vão fazer junto com os advogados. Então, isso vai acontecer a partir do dia 7, tá? Qualquer dúvida, vocês vão falando com os diretores. Então, hoje não vão ser respondidas questões individuais, as questões individuais serão respondidas a partir do dia 7, com muita qualidade, né? Com atendimentos individuais, os escritórios estão preparados para ir atendendo, né, cada questão
individual de vocês, tá bem? Eu estou fazendo essa fala agora, depois lá para o final eu retomo para todo mundo entender como vai ser a dinâmica. Eu vou passar a palavra para o meu colega Edgar, que tem mais esclarecimentos, e depois a gente vai ter o momento da apresentação, que no primeiro bloco temos a advogada Daniela e no segundo bloco a advogada Ingrid. Edgar, te passo a palavra. Obrigado, Rosana. Boa tarde a todos, todas e todos que estão presentes aqui. Já passamos de 200 pessoas, o que é muito bom. Eu vou tentar ser bem breve para a gente deixar para quem a gente quer realmente ouvir, né? Que são os advogados, as advogadas que vão dar um panorama do que nós temos até agora. Eu só gostaria de pontuar, né, que a gente trouxesse aqui para conhecimento de todos, que esse processo tem sido um processo cansativo, exaustivo, de muita dedicação. Como a Rosana falou, nós estamos com 3 assessorias para que a gente tenha certeza de que nada vai passar pelo nosso crivo, que a gente vai poder, a gente tenha uma visão completa dos assuntos. Mas hoje, né, a gente vai trazer o que evoluiu, o que nós conseguimos colher de dados e de questões que já foram encaminhadas, que já estão no papel, que a gente já pode passar. Mas eu também quero deixar aqui bem nítido que tem muitas dúvidas, muitas perguntas que nós ainda não temos as respostas, né? Hoje a gente não vai conseguir responder todas as questões sobre transposição, porque a gente ainda depende de uma série de fatores que ainda não aconteceram. Um deles, por exemplo, é a questão dos planos individuais por fundação. Hoje a gente não consegue fazer nenhuma avaliação de plano individual por fundação, algumas estão fazendo, algumas já completaram, não chegou nenhum plano ainda para o centro de governo lá, porque é para o pessoal que vai fazer essa análise do governo, então, porque as fundações elas concluem a proposta do plano, essa proposta vai para secretarias para ter uma análise, e depois da secretaria vai para a comissão especial, né? Essa que nós participamos. Então, nenhum plano de cargos ainda chegou na secretaria especial para avaliação do centro de governo e do sindicato. Então, a gente ainda, nessas questões mais individuais, nos planos por fundações, não conseguimos avançar em fazer uma live para trazer esclarecimentos. Quando a gente tiver isso definido, o faremos. Né? A outra questão é que a gente teve uma pauta que está em luta constante, né? A gente está constantemente lutando, constantemente buscando a questão dos direitos. Quem é da fase, principalmente, eu não sei das outras fundações, ouviu falar, né, que em determinado momento internamente estava sendo dito, inclusive os próprios representantes do governo disseram que a gente não poderia, os funcionários da ativa de hoje não poderiam migrar para o novo plano, né? Nós poderíamos migrar para estatutário, mas não teríamos acesso ao novo plano que está sendo construído. Tivemos uma reunião com o governo, esclarecemos essa questão e ficou bem definido e nítido que todos os trabalhadores que estão hoje nas fundações vão poder migrar e optar por esse plano que está sendo criado. Então, é um tempo ainda de disputas, mas com esse andar, algumas coisas, algumas definições a gente vai recebendo, e é sobre isso que nós viemos falar, né, o que nós temos de informação para passar até o momento, e daí eu passo para as nossas assessorias queridas aí para fazer, para compartilhar com vocês as respostas, as primeiras respostas, ou as que nós já temos em relação à questão da transposição. Com a palavra, então, Dani, vamos lá. O Jean, por favor. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Daniela. Juntamente com o Rafael, eu faço parte da equipe do Buchab, aqui Pinheiro Machado. A gente é assessoria jurídica específica para essa questão da transposição. A gente está trabalhando na transposição desde o início, desde lá 2022, quando fomos, juntamente com o SEMAP, né, fomos contatados, porque tínhamos já a ideia de que seria feita a transposição e uma minuta de projeto de lei com 3 artigos, onde não sabíamos de nada, não tinha nada garantido. Como o Edgar disse, ao longo de intensas negociações, a gente conseguiu contribuir, né, para a execução da lei, né, de transposição, que é sobre a qual eu vou falar agora. A gente conseguiu diversas garantias, né, tudo dentro dos limites da lei e negociando tudo com o Estado, representado pelos seus advogados, que são os procuradores,
tiveram diversas garantias que a gente conseguiu garantir por essa lei, e é esse panorama que eu vou passar aqui para vocês. Então, ainda restam questões em aberto, que vão vir em um outro momento, mas o que eu vou falar agora é passar para vocês o que a gente já sabe, o que já está na letra da lei expresso, que não tem margem para dúvida. Então, pode já passar o primeiro slide, por favor. Em janeiro de 2023, foi aprovada a Lei 15.957, tá? E essa lei, ela tratou da alteração do regime jurídico das fundações que exercem atividades essenciais. Porque é uma questão de obrigatoriedade, né? Em entendimento do STF, o Estado foi obrigado, né, a modificar o regime jurídico das fundações que exercem atividades essenciais. E, além disso, essa lei também ela dispôs sobre a possibilidade dos trabalhadores também alterarem o regime jurídico. Porque os trabalhadores são seletistas, né, são regidos pela CLT, então é dada a opção para quem desejar ter alteração no regime jurídico para passar a ser estatutário, ou seja, vai ser regido pela Lei 10.098, que é o Estatuto do Servidor Público, com os direitos e deveres que essa lei tem, que aos pouquinhos vou falar também aqui. Pode já passar, por favor. Então, as fundações, como todo mundo sabe, FASE, FPE, FEPAM, FADERGS e FGTAS, passarão a adotar o regime jurídico de direito público. Isso já não tem opção, já está. A opção é dada para os empregados, se vão querer migrar de regime ou não. O prazo para essa alteração por lei foi dado de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar de janeiro de 2023, que foi quando foi publicada a lei. A gente acredita que vai ser prorrogado, né? Porque já está quase finalizando esses 2 anos. Nas últimas reuniões com os procuradores do Estado, eles sinalizaram uma determinada pressa agora em fazer essa alteração, mas ainda não tem nada concreto de quando vai se dar a efetiva alteração do regime. Pode passar, por favor. Então, agora vamos ver um pouquinho do impacto dessa alteração de regime jurídico para os empregados. Em decorrência da mudança do regime jurídico das fundações, não vai mais haver a possibilidade de acordo coletivo de trabalho. Então, assim, independente se o empregado optar por ficar na CLT ou ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos, né, fazer essa transposição, ter um cargo de provimento efetivo, não tem mais a possibilidade de acordo coletivo, justamente porque alterou o regime jurídico da fundação. Então, o que isso impacta? Porque através de acordo coletivo que eram garantidos reajustes de benefícios, não tem mais essa possibilidade. Qualquer reajuste salarial ou benefício para toda a categoria, ela pode sim ser concedido, mas é mediante a promulgação de lei. Isso não significa que o sindicato perde a voz. Ainda tem voz atuante de negociar com o Estado. E por isso que ali também está que o SEMAP continuará representando a todos. O que muda agora é a forma que se dá essa negociação. É uma questão mais política. O sindicato vai ter ainda voz para buscar esses reajustes, benefícios, e vai contar com assessoria jurídica também para eventualmente ter que ingressar no judiciário, mas não vai se dar mais de acordo coletivo, e sim através de promulgação de lei. Isso, friso, é indiferente da opção que o próprio trabalhador vai fazer, porque isso está relacionado com o regime jurídico da fundação, que vai passar de privado para público. Pode passar, por favor. Então, quem vai poder optar pela transposição? Os atuais empregados públicos das fundações que eu falei anteriormente, que tenham sido admitidos por concurso público, assim como os estabilizados constitucional ou judicialmente, tá? Todos esses empregados públicos vão ter essa opção de migrar, salvo uma exceção, que são aqueles empregados que já estão aposentados. Até 2019, era dada a possibilidade
do empregado se aposentar pelo regime geral e seguir exercendo essa função. Desde 2019 não tem mais essa opção, mas para aqueles que já estão aposentados, eles não vão poder transpor. No entanto, foi garantido por lei a permanência deles nas atividades e ligados às fundações. Eles vão seguir regidos pela CLT. Não foi dada a opção de transposição, mas eles vão ser vão continuar exercendo suas atividades. Está garantida a permanência dos mesmos no regime seletista. Pode passar, por favor. O que acontecerá com quem não puder, como é o caso dos aposentados, ou não quiser optar pela transposição? Essa mesma lei prevê que, para aqueles que não quiserem ou não puderem, a situação funcional vai ficar inalterada, tá? Vão estar garantido as mesmas atribuições, carga horária e a manutenção de todas as vantagens previstas nos acordos coletivos de trabalho de 2022-2023. Isso é o que está garantido por lei. Pode passar, por favor. Qual o prazo para efetuar a opção de alteração de regime? Esse prazo, ele ainda não foi estipulado. A previsão na lei é que ele venha a ser estipulado por decreto, tá? A gente já tem um esboço de decreto das extintas e foi dado um prazo de 90 dias. Já é pauta da diretoria do CEMAP para tentar postergar esse prazo para que todo mundo que tem interesse e que tenha tempo hábil também, caso a gente seja surpreendido por o início desse prazo, para que tenha tempo hábil para fazer todo o estudo, se vai querer transpor ou não. De qualquer maneira, já está assegurado na lei que, para aqueles trabalhadores que já que estejam afastados quando iniciar esse prazo, já está garantido de que o direito de opção, quando cessado o motivo do afastamento, em prazo não inferior a 90 dias. Então, com o término da licença daqueles servidores afastados, está garantido pelo menos 90 dias para eles expressarem se querem ou não querem fazer a transposição. E até tem muitas coisas nessa lei foi de iniciativa do CEMAP. Essa, inclusive, foi sugestão e o Estado acabou acatando também. Pode passar, por favor. Os efeitos da transposição para quem optar pela alteração de regime. Então, a pessoa não vai ser mais regida pela SLT e vai passar a fazer parte do quadro de provimento efetivo do Estado. O contrato individual de trabalho vai ser extinto, tá? E a pessoa que, como vai passar a ter um cargo efetivo, ela vai estar obrigatoriamente vinculada ao regime próprio de previdência do Estado, que é o RPPS, que no nosso caso é o IPPREV. Sobre essa questão da aposentadoria, a Ingrid vai falar um pouquinho mais no final depois que eu terminar minha fala, ela vai explicar tudo direitinho, então não vou meter essa parte, só frisando que a pessoa vai ficar vinculada, não vai ser mais do regime geral, e sim do RPPS, que é o regime próprio de previdência do Estado, que é o IPPREV. Esse trabalhador que optar pela essa alteração de regime, ele vai passar a ser regido pela Lei 10.098, que é o Estatuto do Servidor Público. Quem tiver interesse, dá para pegar a lei bem atualizada no site da Assembleia, está ali com as últimas alterações, e lá tem diversos direitos, garantias e deveres do servidor. Essa lei ela não retroage, significa que o período passado não conta, ela só vai passar a valer para o trabalhador quando for efetivada a transposição. Sobretudo, inclusive na própria lei de transposição, são ressaltados 2 pontos, que é a irredutibilidade de vencimentos, que isso é para todos os servidores públicos, mas ficou também garantida nessa lei da transposição,
justamente para que quem optar pela transposição, assim, de imediato, claro que depois ali eu vou explicar, vão ter parcelas que vão ficar congeladas, vai ter eventual parcela de redutibilidade, mas nesse exato momento de transposição, não pode ter nenhuma redução salarial. Então, além de não ter redução salarial, nesse primeiro momento, também por ser servidores públicos, não terão reduções salariais posteriores. Outra questão que ficou garantida é a estabilidade no serviço público após a validação do estágio probatório, que é o que eu vou falar agora. Pode passar o slide, por favor. O estágio probatório é o seguinte: pela própria Lei 10.098, prevê, né, que para a efetivação dessa estabilidade que o cargo efetivo, que o cargo público tem, é necessário o cumprimento do estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Então, foi outra questão que quando veio a lei, o Estado colocou ali a obrigação de cumprimento do estágio probatório. O SEMAP também a gente tentou, a gente trabalhou para que fossem reaproveitado o estágio probatório de quem já está há anos no emprego público. O que a gente conseguiu foi que fossem aproveitadas as avaliações já realizadas pelos empregados públicos desde a respectiva admissão. Então, isso está na lei. Está na lei que podem ser aproveitadas essas avaliações, desde que os requisitos sejam contemplados, né, que haja correspondência. E os requisitos são disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade, que são basicamente os mesmos, né, que foram já verificados pelos empregados em momento anterior. É isso que está previsto na lei. Quando vierem os decretos, a gente vai também ficar bem atentos nesse ponto para a gente trabalhar da forma para que o texto da lei, dos decretos e demais normas que surgirão, para que fique bem claro já a possibilidade de utilização dessas avaliações. Isso é uma questão que a gente já conseguiu garantir na lei, que poderão ser aproveitadas, e a ideia é que a gente garanta que sejam de fato aproveitadas e que o próprio empregado já saiba isso, nesse momento que for deferida, né, a transposição, para que ninguém seja surpreendido posteriormente. Pode passar, por favor. Outra questão que já está garantida na lei é sobre os vencimentos. O salário básico que ficou garantido por lei é aquele em vigor na data de entrada da lei, que é janeiro de 2023. Esse salário básico passará a representar o vencimento dos servidores, tá? O que também a gente conseguiu garantir na lei? O que a gente tentou que fosse o salário da efetiva transposição, isso o Estado não abriu mão, então a gente conseguiu que fosse garantida uma eventual diferença entre aquele valor de janeiro de 2023 e o valor que vai ser o básico de quando ocorrer a efetiva transposição. Esse valor ele vai ser pago através de uma vantagem pessoal nominalmente identificada, que também foi outra briga nossa. A gente garantiu que não fosse por irredutibilidade, porque irredutibilidade tem a possibilidade de absorção, e sim uma vantagem pessoal nominalmente identificadas, que é as VPLs, tá? Então, o básico é o de janeiro de 2023, garantida a percepção dessa eventual, que já tem, né, diferença de valores, que a gente não tem como dizer ainda, porque não sabemos a data da efetiva transposição. Pode passar, por favor. Outra questão que está no texto da lei é a manutenção das atribuições até então exercidas, inclusive para os servidores que já estejam reabilitados. Claro que tem ali a previsão de adequação para 10.098, que é passar pela perícia médica do Estado, que é o DEMEST, mas está garantida a possibilidade dos que estão já reabilitados continuarem exercendo a função que fazem agora. Também ficou garantido o recebimento adicional de incentivo da capacitação previsto nos respectivos PEPs. Isso é para todos. Pode passar, por favor. Também está expresso no texto da lei para todas as fundações, nos termos do acordo coletivo de 2022 e 2023,
estão elencados ali, o que eu vou ler agora, que vão ser recebidos através de VPNs também, que é o auxílio refeição, alimentação, o auxílio educação, adicional de quebra de caixa, auxílio rancho, auxílio transporte, auxílio saúde, gratificações pelo exercício de função de confiança já incorporados e outras vantagens pessoais de caráter permanente reconhecidas em decisão judicial definitiva. Pode passar, por favor. Também está garantido na lei a questão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, tá? De qualquer forma, mesmo se não tivesse, está previsto na 10.098, tem essa previsão desses adicionais também. O que foi garantido por lei, tá? Se eventualmente esses adicionais eles tiverem valor superior, que se o empregado receber entre esses adicionais valor superior àquele que é previsto pela 10.098, está garantida, está assegurada a manutenção dessa diferença de valores, tá? Numa parcela de irredutibilidade. Isso significa, é diferente de uma VPN, porque significa que, na medida que for aumentando a penosidade, a insalubridade ou a periculosidade pela lei dos servidores públicos, vai diminuir a parcela de irredutibilidade. Porque essa parcela de irredutibilidade, ela serve tão somente para garantir que não haja um decréscimo, para que seja assegurada a manutenção de eventual diferença. Outra questão é que pela 10.098 tem proibição de acumulação dessas vantagens. Só pode receber uma. Pode passar, por favor. Outra questão que está prevista na lei é que o serviço extraordinário e o serviço noturno serão pagos de acordo com a 10.098 e não mais com base na CLT, norma coletiva ou decisão judicial. Então, pela 10.098 ali, os artigos 110, 111, 12 e 13, eles definem essa situação. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. O serviço extraordinário prestado em horário noturno tem um acréscimo de 20% da hora normal. E o serviço noturno, por si só, tem um acréscimo de 20%. O noturno é considerado das 22 às 5 da manhã. A gente sabe que algumas fundações têm questões muito peculiares que vão ser tratadas de forma individual, através de negociações com o Estado já específicas para determinadas fundações, porque a gente já está ciente dessa questão peculiar para alguns empregados em determinadas fundações. Estou trazendo aqui bem a questão de forma mais genérica, como está previsto em lei e que a gente já tem em lei. Essas outras questões ainda tá para serem estabelecidas. Pode passar, por favor. Aí vou trazer também aqui essas garantias que eu falei, elas são específicas para todas as fundações. Garantias específicas para a fase que está na lei, são as horas intervalares por parcela transitória e o adicional de incentivo socioeducativo. Pode passar, por favor. Para a FPE, as horas intervalares, também por parcela transitória, bem como o adicional de incentivo educativo, e FEPAM, o adicional ambiental e do adicional de sobreaviso. Pode passar, por favor. E agora, já encaminhando para o final desse panorama, o FGTS também foi garantido pela lei expressamente, tá? Desde que cumpridos os requisitos da lei federal, porque o Estado não teria como dispor sobre isso, mas está prevista a possibilidade do saque, desde que cumpridos os requisitos. O que acontece? Os servidores ocupantes de cargo público não têm mais direito ao FGTS. Então, quem optar pela migração não vai ter mais o FGTS, né? Quem optar vai poder sacar, como eu disse, desde que previsto ali os requisitos da lei federal, mas vai poder sacar o valor. Para os empregados que não optarem por fazer a transposição, eles vão permanecer com um vínculo trabalhista, então não verá qualquer alteração relativa ao FGTS. Vai seguir tudo igual como já está. E então é isso, eu encerro minha participação aqui,
mesmo. Essas questões, até bem importante falar, elas já estão todas, tanto essa questão que eu falei agora, quanto as questões previdenciárias, elas já estão na cartilha, tá? A gente teve algumas novidades do parecer, mas o parecer, ele já afirmou um entendimento que já está ali na cartilha. Então, acho que essa cartilha já foi compartilhada e estamos também disponíveis para dúvidas. E é isso, agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a doutora Ingrid. Antes da Ingrid, eu queria agradecer imensamente a Dani, ela deu um panorama geral, lembrando que os slides eles vão ficar disponíveis para a categoria. Essa live ela está sendo gravada. Depois, no final, a gente, como o Edgar falou, a gente não tem ainda, e a Dani falou muito bem, a gente não tem as respostas sobre tudo, né? Eu estou vendo que tem respostas bem objetivas, são respostas ainda que a gente precisa fazer a disputa, a luta para ver como vai ficar certinho, tá? Então, só para reforçar que está tudo sendo gravado, quem não pode, a gente está bem faceiro, nós temos 290 colegas aqui presentes. Passo a palavra, então, para a Dani, para a Rossana, Ingrid, para falar sobre a aposentadoria. Pode desculpa, falar, Rossana. Edgar. Bem rapidinho, não, eu estou anotando algumas perguntas aqui. Lógico, nem todas a gente vai conseguir responder, mas eu acho que fica mais proveitoso deixar acabar toda a apresentação e depois a gente vai fazendo, a gente faz um bloco de perguntas e respostas, tá bem? Ah, é sim, no final é. Eu só quis dizer que vai ficar gravado, porque tem gente que está entrando agora, eu estou vendo que tem gente que vai entrando aos poucos. Vai lá, Ingrid, tá com a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpas inicialmente porque minha voz está um pouco prejudicada pela mudança de temperatura aí dos últimos dias, mas vou fazer o possível aqui para falar bem alto para todo mundo me ouvir. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ingrid, faço parte da COP Advogados, que é o escritório de assessoria jurídica do CIMAP, a partir do ano passado, né? Então, está sendo muito gratificante para a gente poder participar dessa construção na luta dos direitos dos trabalhadores, e, em especial, está participando agora também com a transposição, que é muito relevante, a gente sabe, e vamos, então, trabalhar agora a parte previdenciária dos efeitos da transposição. E já de início dizer que quando a gente fala na parte previdenciária, a gente tem que pensar nisso desde cedo. Não importa qual a nossa idade, não importa quanto tempo de carreira a gente tem, porque um dia vai chegar a nossa aposentadoria e ela vai ser determinante também para a nossa vida. Então, importantes esclarecimentos que a gente vem trazer hoje. Vimos inúmeras garantias que foram conquistadas através da lei de transposição, e como isso, então, vai refletir também na aposentadoria. Então, como a Daniela já adiantou, e né, vocês já devem saber, todo mundo que optar por ser transposto tira o seu vínculo com o INSS e passa a ter o seu vínculo com o IPPrev, que é o regime próprio de previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, né, que algumas mudanças entre esses regimes são importantes de esclarecimento para também agregar as escolhas de trabalhadores e trabalhadoras. Pode passar, por favor. Então, por isso, a gente precisa fazer uma análise a respeito de qual regime previdenciário pode trazer uma aposentadoria mais vantajosa para cada trabalhador ou trabalhadora. E as matérias que mais vão influenciar nisso em relação à natureza jurídica do tempo de serviço anterior à transposição, as regras de cálculo e os requisitos de aposentadoria. É que eu já vi que, inclusive, ali faz parte de algumas perguntas e nós vamos passar a responder agora. Pode passar. Então, a natureza jurídica do tempo de serviço anterior à transposição, né? Conforme o parecer da PGE, e já é entendimento da jurisprudência a longa data, todo o período anterior à efetiva transposição, que a gente ainda não sabe a data, como disse a Daniela no início, ele vai ser considerado como tempo de serviço e de contribuição privado. Né? Então, ele vai ser considerado para fins de uma futura aposentadoria no regime próprio, mas com a natureza de privado. Né? Isso a gente vai entender daqui a um pouquinho a diferença. Pode passar. Da mesma forma, todos aqueles que forem optar pela transposição
que não forem optar pela transposição e ficarem no regime geral, ficarem como seletista, também vão ter o seu tempo de serviço como público a partir da data da alteração. Por quê? Tá? O entendimento é de que o tempo de serviço do trabalhador e da trabalhadora, ele se caracteriza como público ou privado pela natureza jurídica do ente. Como as fundações vão passar a ser de direito público, todo o tempo de serviço também vai ter essa natureza de público, e o anterior de privado, porque então a natureza jurídica das fundações era privado. Pode passar. E aí a gente tem que esclarecer quais as regras de aposentadorias de ambos os regimes para que essas pessoas possam ter uma direção de qual regra para ela pode ser mais vantajosa. De antemão, a gente esclarece aqui que não é possível a gente chegar e dizer, olha, a aposentadoria pelo regime geral vai ser mais vantajosa, a aposentadoria para o regime próprio vai ser mais vantajosa. Isso não é possível. É necessário que cada trabalhador, trabalhadora, analise o seu patrimônio jurídico previdenciário, quanto tempo de contribuição tem, quanta idade tem, para poder ter uma certeza, uma segurança de qual regime para ele previdenciário vai ficar mais vantajoso. As regras de aposentadoria do INSS, como vocês sabem, pós 2019, com a reforma da Previdência, tiveram alterações, assim como as regras do regime próprio. Então, no regime geral, nós temos opções, mais opções, quantidades maiores de opções de aposentadoria. Foram mantidas lá no regime geral a aposentadoria por somatório de pontos, aposentadoria por idade progressiva, aposentadoria com pedágios, e foi mudada a forma de cálculo também, aonde vai ser 60% da média, mais 2% a cada ano, com algumas ressalvas para quem já está em alguma das regras de transição que ainda permite outra metodologia de cálculo. Aqui não convém, né, a gente especificar cada regra, porque demoraria muito e uma pode não ser aplicada para vocês. Então, é só para a gente ter um panorama. Pode passar, por favor. Aqui também pode passar, que é mais um quadro ilustrativo, já que vocês vão ter acesso ao material. É importante depois vocês analisarem, a gente traz esses slides como conhecimento para a categoria, né? No regime geral INSS não há contribuição previdenciária sobre as aposentadorias, apenas enquanto a pessoa está na ativa trabalhando. Aqui a gente também ilustra, né, as alíquotas previdenciárias que incidem, então, para os trabalhadores da ativa, aqueles que continuam trabalhando submetidos ao regime geral. Pode passar. Aqui a gente traz um exemplo, então, de um trabalhador que tem aí um salário de R$ 8.000. Pelo regime geral, a sua contribuição previdenciária hoje fica em torno de R$ 908. A gente está trazendo aqui um exemplo de como se calcula, porque a contribuição previdenciária também é um aspecto importante na decisão do regime previdenciário. Pode passar. Aqui, né? Bom, então, assim, com o advento da reforma da Previdência em novembro de 2019, muitas regras de aposentadoria mudaram também no regime próprio. E, dentre elas, né, ficou consignado que todos os servidores públicos que ingressem no efetivo cargo a partir da emenda constitucional estadual, que foi a 78 de 2020, quem ingressar depois, ele vai entrar direto na regra permanente de aposentadoria. Então, por mais que tenham as regras de transição no regime próprio, assim como teve também no regime geral, como a lei da transposição e tudo isso foi posterior a 2019, né, essa situação das fundações ela ocorreu após 2019, todas as pessoas que optarem por ser transpostas ao regime próprio, elas não vão ter direito à aposentadoria pelas regras de transição, apenas pela regra permanente. Pode passar, por favor. Pode passar também, que aí eu já antecipei. Uma das regras é a limitação da contribuição ao teto do regime geral. Então, isso não vai mudar em termos de transposição.
a pessoa vai continuar pagando a contribuição previdenciária sobre o teto do regime geral e o cálculo do benefício da aposentadoria e também a limitação do valor da aposentadoria vai considerar o valor do teto do regime geral por uma determinação constitucional vigente, como a gente viu, então, desde 2020. Então, a pessoa fazendo a opção por transpor também vai ter os salários do cálculo da média limitados ao teto, quanto o valor final do benefício limitado ao teto do regime geral. Mesma situação para quem permanecer no regime geral. Pode passar. Então, as regras de aposentadoria para o regime próprio vão ser as regras permanentes, que é a última ali do slide, e a gente traz isso por quê? Porque pode haver uma certa desinformação, né, quanto à possibilidade de quem migrar ter direito às regras mais antigas de aposentadoria do regime próprio. E por força da emenda constitucional, isso não é viável. Então, as regras, embora existam, para quem optar pela transposição, por ter sido, né, pós-emenda constitucional 2020, é apenas a regra permanente. Pode passar. O que exige, então, a regra permanente no regime próprio? 62 anos de idade para mulher e 65 homens, 25 de contribuição, 10 de efetivo serviço público e 5 no cargo. Então, sim, eu vi algumas perguntas já ali no chat. É necessário ficar 10 anos no efetivo serviço público a partir da data em que a pessoa transpor, que a gente ainda não sabe, né? Mas ela precisa cumprir também os 25 de contribuição. Esses 4 requisitos que estão aqui, eles são cumulativos e essenciais. É preciso cumprir todos eles para ter direito à aposentadoria. E é viável também trazer aquele tempo de serviço anterior, né, a transposição, para somar aos 25 de contribuição. Não é possível somar aos 10, porque, como eu disse no início, né, o entendimento da jurisprudência é de que o tempo anterior à transposição ele é privado e não público, então é necessário ficar os 10 no público e pode somar o tempo anterior à transposição para fins de cumprir esses 25 anos, que é o outro requisito. Né? Então, só para frisar aqui, são 4 requisitos para todos que optarem pela transposição, e eles são cumulativos, ou seja, é obrigatório cumprir todos, né? E a média da aposentadoria, a única diferença do regime geral vai ser, depender também do julgamento da ADI no STF, o cálculo é o mesmo, é 60% da média, mais 2% a cada ano que exceder 20 anos mínimos de contribuição. Está em discussão no STF uma ADI, porque no regime próprio ficou 20 anos o mínimo para a média, para o homem e para a mulher. No regime geral ficou 15 para a mulher. Mas já há decisão majoritária do STF declarando inconstitucional, então acredita-se que vai manter esse posicionamento e vai ficar os 15 para a mulher, não de mínimo, e sim para fins de cálculo do benefício, e 20 de contribuição para o homem para fins de cálculo do benefício. Para se eleger para aposentadoria, são aqueles 4 ali, 25 de contribuição, 10 de serviço público e 5 no cargo, mais a idade. Pode passar, por favor. Nos slides, a gente trouxe, a título de conhecimento da categoria, outras regras de aposentadoria do regime próprio, que é, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade, pode passar. A aposentadoria compulsória, que é aos 75 anos, a forma de cálculo do benefício, que são informações que vocês podem ter e ir pensando aí ao longo do tempo até iniciar o prazo, né, de optar ou não. Pode passar. Também tem aposentadoria especial no regime próprio, embora seja um pouco mais complicada do que no regime geral, né? No regime próprio, por conta do judiciário estadual, é mais difícil esse enfrentamento, mas a lei também traz essa previsão. Pode passar. E aqui a gente trouxe a tabela também da contribuição previdenciária de como funciona no regime próprio. É importante destacar que no regime próprio, os aposentados também pagam contribuição previdenciária,
o que não ocorre no regime geral, então também é um ponto a observar. A gente trouxe aqui a tabela, mas lembrando que só se aplica até a alíquota ali de 14%, porque vocês vão ficar limitados ao teto do regime geral, então o máximo da alíquota ali que vai chegar vai ser os 14%, não vai chegar aos 22%, é importante esclarecer, né? Mas a gente trouxe aqui a imagem do que é a portaria administrativa que traz, pode passar. Então, eu fiz a mesma simulação no valor lá do regime geral, de quanto a pessoa pagaria, né, de quanto o trabalhador pagaria de contribuição previdenciária. Lá no regime geral ficaria em torno de 908 e no regime próprio vai ficar em torno de 938. Então, não é uma alteração significativa em termos de valor de contribuição para quem quiser optar pelo regime próprio, é uma diferença que a gente considera pequena, né? Pode passar. E daí a única diferença que vai ter é que no regime próprio os aposentados também vão pagar a contribuição previdenciária. Pode passar, por favor. Também nós trouxemos aqui a possibilidade, que vem sido muito questionada pela categoria, da possibilidade de cumular aposentadorias do regime geral e do regime próprio. De antemão, nós afirmamos que sim, é possível essa acumulação. A única questão que a gente tem que analisar, e por isso que o SEMAP está disponibilizando esses atendimentos especializados e individualizados, através, né, da nossa assessoria previdenciária da COP Advogados, é de que se isso vai ficar vantajoso ou não para os empregados e empregadas. Porque lembrando que, em função da reforma da Previdência, desculpem a voz, tomar uma água. Não existe mais a aposentadoria por idade no regime próprio, que muitas pessoas acreditam que ainda exista. Então, a gente tem que avaliar se é viável ou não acumular duas aposentadorias ou realmente pegar todo aquele tempo de contribuição do regime geral e averbar para o regime próprio. Então, são questões muito peculiares que não tem como a gente chegar e dizer vai ser vantagem, não vai ser. Então, por isso que o SEMAP está oportunizando esses atendimentos individualizados, né? Lembrando que cada caso é um caso, né? A gente espera que cada trabalhador olhe para o seu histórico previdenciário, né? É difícil ficar, inclusive, comparando entre colegas, porque cada um tem uma situação. Tem pessoas que já entraram direto na fase, tem pessoas que têm tempo de serviço anterior a ingressar nas fundações, e tudo isso vai impactar na sua opção de aposentadoria, seja ela no regime geral, seja ela no regime próprio. Então, é importante, né, fazer esse olhar individualizado e acreditamos que ainda vamos ter tempo pela frente para poder auxiliá-los nessas escolhas, né? Também sabemos que o mínimo de 10 anos, muita coisa pode acontecer lá pela frente. Então, as análises e as nossas informações hoje são com base no que nós temos hoje, né? Assim como a Daniela falou, ainda há muitas coisas para a gente esclarecer, mas com as garantias que existem hoje, a gente vai poder dar esse panorama inicial e conduzi-los a escolhas mais seguras, mais sadias, né? Pode passar, por favor. Para finalizar, a gente já quis adiantar aqui, como eu disse, esse material vai ser disponibilizado, quais os documentos que as pessoas precisam ter para começar esse conhecimento maior sobre a sua vida previdenciária. Para alguns, o regime próprio vai ser muito bom, para outros, o regime geral vai ser muito bom. Não também vai ser a aposentadoria que vai definir, é preciso e importante que façam olhares amplos, né, e completos de todas as vantagens e garantias conquistadas para os trabalhadores da ativa, da lei da transposição, e também para a aposentadoria. Então, são dois caminhos que se unem na construção da decisão desses trabalhadores para que haja maior número de direitos garantidos e assegurados, né? Termino aqui a minha fala, agradeço a todos, peço desculpas pela minha voz, que de ontem para hoje ficou horrível, mas é assim, né? É do jeito que é a realidade da nossa vida. E fico à disposição, pessoal. Muito obrigada, Ingrid, foi bem esclarecedor.
Antemão, eu queria passar para o meu colega Edgar e queria fazer uma pergunta para ele. Vai ter PDV, Edgar, ou não vai ter? Quais são as possibilidades? Eu acho que a gente inicia com essa, depois eu vou passando para a Dani, vou dar um refresco aí para Ingrid. Então, Edgar, eu gostaria que politicamente tu respondesse isso, que caminhos que a gente vem percorrendo. Segue lá a tua fala, Edgar. Obrigado. As fundações, principalmente as que eu tenho contato com todas, mas as que eu tenho contato maior que a Fase FPE, elas estão trabalhando num projeto de PDV solicitado pelo governo, né? Eles, inclusive, estão tendo reuniões com o governo sobre isso. Mas a palavra do governo é que o PDV só sai depois da transposição, né? Antes de ter o plano aprovado e as regras aprovadas da transposição, não sai o PDV. Então, está sendo trabalhada, mas com essa, com essa questão de que só segue depois da transposição. Não temos ainda informações sobre quais são a maneira que o PDV está sendo trabalhado, ainda não sabemos. Mas assim que a gente ficar sabendo, a gente vai vir compartilhar com todos e todas. Mas as chances são grandes, né? A gente tinha aí uma perspectiva que não iria acontecer, hoje elas são grandes, Tem porque a autorização do governo. isso, porque a transposição ela vai ocorrer. Pessoal, tem várias perguntas que são individuais, as questões individuais, como eu falei no início, vou repetir agora. A partir de segunda-feira, todos os sócios e sócias terão direito, né, através do CEMAP, ali pela Tânia, a agendar um atendimento. Estou vendo que as pessoas estão botando, eu tenho tanto tempo, tenho tanta data. Essas questões não serão respondidas aqui, sim, individualmente, com qualidade, onde a pessoa vai poder escolher se vai querer ir até o escritório, se não, se vai querer fazer por videochamada. Então, tudo isso numa maneira mais particular, individual, é a partir de segunda-feira, dia 7, que cada trabalhador, trabalhadora, os sócios, repetindo, vão ter essa oportunidade aí que o CEMAP já organizou. Agora a Dani vai falar, no final eu vou botar ali o número, vou botar aqui no número para vocês, eu vou botar o número direto do WhatsApp, aí vocês vão mandar o WhatsApp para a Tânia, assim que ela for vencendo a demanda, ela vai respondendo vocês. A Dani agora vai responder as questões mais gerais, as dúvidas, né, que estão aparecendo. Tá com a palavra, Dani. Tá, eu vou receber aqui o print, eu vou ler. A primeira pergunta da Renata. Gostaria de melhor explicação sobre a diferença entre parcela de redutibilidade e a VPNI. Então, é o seguinte, a principal diferença entre essas duas rubricas é que a parcela de redutibilidade, ela serve unicamente para que não haja uma redução salarial naquele momento. Na medida que for subindo, por exemplo, da insalubridade, que está prevista a parcela de redutibilidade, no momento que subir a parcela o valor da insalubridade para os servidores públicos, vai diminuir da parcela de redutibilidade, porque ela é absorvida. Não sei se eu consegui ser clara. A de redutibilidade, ela é absorvida, ela tem um caráter bem temporário, é só para que não haja uma redução salarial naquele primeiro momento. A VPNI, ela é diferente. Ela serve para que não haja essa redução salarial, mas ela fica congelada ali. É uma parcela autônoma que a pessoa vai seguir recebendo. Por exemplo, vou dar 2 exemplos na prática. A de redutibilidade, ela tem previsão na questão da insalubridade e periculosidade. Então, digamos que a pessoa recebe um valor X de insalubridade pelo regime seletista, ela faz a migração para o estatutário. A previsão, o valor da insalubridade no regime estatutário, se ele for inferior ao do regime seletista, essa diferença vai ser paga através de uma parcela de irredutibilidade. Fica ali o valor. No momento que aumentar o valor dos servidores públicos, essa parcela de redutibilidade vai ser diminuída. Ela é absorvida por eventual reajuste.
E a VPN não. Por exemplo, essa do vencimento básico, onde está prevista a VPN da diferença de valores. É dado básico e a VPN, já respondendo uma outra pergunta que eu vi ali, ela fica congelada. A não ser que, por lei, o Estado dê o aumento próprio para as VPNs, mas eventual aumento no vencimento básico não acarreta, não tem como consequência o aumento da VPN. Tem que ser dado o aumento por conta, por lei própria. Então, eventual aumento do básico, a VPN não vai ser absorvida, ela fica ali congelada naquele valor. Então, essa é a principal diferença entre essas duas rubricas. Se eu não fui clara, por favor, sinalizem que eu vou pedir para algum dos outros Dani, advogados. Fala. Dani, eu anotei umas aqui, mas eu quero alguma outra que, né, não que me cabe, mas que eu já respondi algumas vezes, eu quero ajudar. A recém veio agora de novo a questão dos extintos. Me corrija se eu estiver errado, Dani. Não existe nenhuma diferenciação nesse processo de transposição para cargos que estão extintos ou que não estão extintos. Ou tem? A princípio, não. Até acho que o Délcio, se ele quiser falar, porque a gente fez todo um estudo, a gente que mandou, né, Délcio, para a Procuradoria, para que fosse abrigado todos os cargos, inclusive os já extintos na lei. Delcio. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Conforme a Daniela estava referindo, né, segundo o nosso entendimento que nós passamos para a PGE, para não haver essa distinção. Então, não tem previsão legal de distinção e deve ser contemplado todas as categorias, né, que estão previstas na transposição, tanto aquela parte aproveitada das extintas. Tem que diferenciar, porque nas extintas tem aqueles que estão sendo aproveitados, FE, FCB, e os demais. Mas era sobre os cargos extintos, né, Edgar? Sim, não as fundações. Isso, os cargos. Tá, isso. Não, verdade. Sobre os cargos também, nós contemplamos, nós fizemos um trabalho junto com a Elísia, né, aproveitando todos os planos de carreira que estavam em vigência ou que tinham sido extintos nas fundações em razão de que existiam empregados que ainda não haviam optado pelos planos novos. Então, em razão da existência de empregados nos planos antigos, né, foram também previstos nos planos antigos esses cargos, né? Então, a princípio, todos estão contemplados. Isso, como o Edgar disse, não vai ter diferença, e a gente me lembra que a gente mandou para a procuradora legislações antigas, tratando dos cargos já extintos e tal. Ele não traz de volta os cargos extintos. Eles se mantêm, né, mas eles são transpostos juntamente com todos. Algumas questões. Vai, Delcio, desculpa, tu queria me complementar. Não, é que o cargo extinto permanece em extinção, né? Mas ainda que em extinção, tanto empregado, né, esse empregado tem direito também de ser contemplado, né, Ótimo. Só uma questão ali que eu vi, só bem rapidinho. Primeiro, assim, a VPNI não é uma parcela tão representativa, vamos dizer assim, do salário. É só aquelas coisas que não estão no estatuto, que ficaram fora do estatuto, que não tem previsão legal para ser recebido pelos estatutários, né? Então não existe previsão legal. Essas que não têm essa correlação se transformamos em VPNI. Por quê? Porque não tinha outra solução, né? Não tinha outra coisa para fazer. Não tem como o Estado colocar dentro do plano de CAD, do plano da lei da transposição, parcelas que não pertencem ao quadro estatutário. Então, foi a saída possível criada para isso. Alguém perguntou sobre as horas intervalares, né? Tanto noturna quanto noturna se perde. Não perde, mas algumas pessoas chamaram atenção ali para a questão do caráter transitório. Eu vou deixar a Daniela, o Delcio, o Rafael, alguém que participou daquele processo inicial ali, falar um pouco sobre isso, por que está o transitório ali, e se precisar eu também ajudo, porque eu me lembro dessa discussão. Quem vai, Dani? Pode começar, Delcio? Dani. Vai, Delcio, pode ir. Oi. Deixa eu só ver a pergunta de novo aqui. Porque na questão das 2 horas intervalares, tanto noturna quanto aparece a palavra transitória, uma verba transitória. Bom,
No meu entendimento, são duas questões diferentes, né? Quando tu fala das 2 horas ali, que tem o questionamento se vai ser aproveitado ou não, os que são de parcelas transitórias, né? Algumas, algumas parcelas que são pagas hoje, atualmente, aos empregados sob o regime seletista, não tem previsão legal, são construções jurisprudenciais e doutrinárias, né? Então, por exemplo, tu pega algumas questões que nós temos ali, tu pode, assim, são construções que nós fizemos ao longo do tempo, consolidamos esse direito. Não encontra, portanto, né, a correspondência no direito estatutário, de maneiras que, na transposição para o empregado que optar, né, haverá perda, porque não tem expressa previsão legal, né, de algumas dessas parcelas. Como, por exemplo, quando o empregado pergunta assim, mas e as horas, a prorrogação das horas extras? São aquelas 2 horas noturnas, melhor, não são essas, são as noturnas. Não tem previsão estatutária e, portanto, o empregado, em tese, não terá mais essa vantagem. Outras parcelas são transitórias porque estão justamente nesse período de transição que nós estamos construindo ainda, porque verifica-se, nós temos questões que estão contempladas prevendo reajustes ou salários em acordos já extintos. E nós temos ainda que construir. Então, nós temos parcelas que serão transitórias, porque são durante o período que estarão transitando da alteração do regime antigo, seletista, para o estatutário. E aí, ainda não está, eu entendo assim, definido todo o conjunto de direitos na medida em que os salários já já estão com salários superiores e a previsão da lei de transposição é aproveitar uma convenção coletiva com um período anterior. Tá. Uma outra questão que alguém perguntou ali, eu tomo a liberdade, é sobre a questão como que os trabalhadores seletistas vão ter reajuste se o reajuste é para o IP, na verdade, para os estatutários. Na verdade, isso já acontece, né? Nós temos uma série de trabalhadores do SEMAP, inclusive, de fundações que foram extintas, e eles foram realocados em outros locais do Estado, eles seguem seletistas, e eles recebem o reajuste quando tem o reajuste do regime geral dos trabalhadores. Então, isso não vai ser uma novidade dos extintos receberem os extintos, não, desculpa, os seletistas receberem o reajuste se a fundação e os outros demais são estatutários. Isso já acontece no Estado, não só por causa do SEMAP. Existem seletistas no Estado espalhados por vários locais, vários órgãos, porque o que conta é a natureza do empregador, né? Não do regime de trabalho. Então, a natureza do empregador é estatutário. Então, ele recebe público, desculpa, não é estatutário, é público. Quando for reajustado os salários dos servidores públicos, como eles estão em locais, né, públicos, eles são reajustados também. Isso já acontece normalmente no nosso dia a dia. Daniela vai falar. E Edgar, perfeito que tu explicou, e isso está na própria lei da transposição. No artigo 14, ele diz a previsão de reajuste para aqueles que exercerem ou não exercerem o direito. Então, só complementando, o que tu disse está corretíssimo, inclusive já está no próprio texto da lei, garante isso. Uma pergunta bem recorrente foi a questão sobre o vale alimentação, né? Como fica o vale alimentação depois, porque é uma das verbas mais... Assim, gente, só desculpa, eu vou ter que fazer uma pontuação. Isso a gente está falando conforme a legislação atual da transposição de hoje, né? Esses pontos mais específicos, vale alimentação, VPNI, mas tudo, né? Tanto o SEMAP quanto os demais estão trabalhando para que sejam criados planos novos e não tenhamos todas esses percalços no novo plano, que esse novo plano preveja um salário que englobe tudo isso, e esse novo plano que está sendo desenvolvido por todas as fundações, né, será permitido que os trabalhadores de hoje possam ingressar neles também. Então, é um pouco sobre isso. Sobre o vale alimentação, Dani. Eu só queria complementar o Edgar, se me permite, Dani. É dizer isso, pessoal, que essa questão, eu sei que está preocupando o VPNI, né, como que a gente vai receber, está em disputa ainda, né? Isso a gente está disputando, então a gente não pode trazer aqui uma visão pessimista, e a gente não quer fazer isso, como a gente não fez nenhuma parte do processo da transposição. A gente, até o final,
quer fazer a disputa, né? Porque a gente sabe que todos os diretores que estão aqui, né? Não está só o Edgar, tem vários diretores aqui presentes. A gente enchia o gabinete da PGE, né? Com todas as assessorias, a gente ia de 15, 16, 17 pessoas para estar na disputa, para estar na discussão de cada ponto. Então, não está. Isso que eu falei no início, a gente não pode afirmar, ainda está na lei, como a questão do acordo coletivo. Está 23, só que a própria comissão já viu que a gente vai ter que fazer uma lei para dizer que vai ter que ser o do último acordo. Então, porque o último acordo a gente recebeu o reajuste de 18%, a gente recebeu a FEM. Então, vai ter várias modificações e várias questões ainda no processo. Então, por isso que eu afirmei no início que a gente vai ter várias lives. Essa é a primeira, porque a gente conseguiu avançar na questão do tempo na aposentadoria, né, dessa consideração, e nós vamos ter várias ainda. Então, vamos continuar, né? Como diz a Cecília, aí o copo meio cheio, vamos precisar da categoria para pressionar as gestões, porque às vezes são as próprias gestões que estão interpretando totalmente errado, né, o que diz a lei. Então, a gente vai ter que dar uma pressãozinha nas gestões e tentar, como falou o Edgar, já colocar nas novas leis que sim, a gente vai poder aderir um valor global aí. Essa luta vai ser árdua, mas a gente vai ficar até o final. E antes de passar para a Dani ainda a respeito disso, eu só quero comentar exatamente isso, que a questão ela tá em disputa, e o que a gente está respondendo aqui é o que nós temos hoje, né? O que tá dado hoje. Mas a gente ainda tem algumas questões, que nem essa dos valores, elas podem ser modificadas. Mas, Dani, sobre vale alimentação é importante, porque esse é um dos maiores rúbricas aí que a gente recebe. Tá, e eu, só antes de responder, eu concordo com a Rossana. A gente está no momento que a gente fica trabalhando para garantir aquilo que já foi acordado e ainda lutando pelos outros direitos. Então, a gente está nessas duas frentes. O que a gente já negociou antes, a gente está muito atentos para que seja cumprida a palavra, e, via de regra, a gente vem nessa parte obtendo êxito, e sempre também trabalhando para a gente conseguir mais garantias para que fique mais favorável possível. Sobre a diferença, sobre o auxílio alimentação, refeição, está previsto na própria lei da transposição o pagamento, né, do valor correspondente entre a diferença do auxílio refeição alimentação previsto no acordo coletivo de 22, 23 e o vale refeição a ser pago na forma da lei do Estado. Então, tem essa previsão de pagamento dessa diferença. Isso é o que está no texto da lei. O valor atual do vale, desculpa, só para complementar, o valor atual do vale refeição no Estado é R$ 400, né? O nosso varia um pouco, mas a grosso modo, pegar pela da fase é 1.600, então a gente recebe os 400. Pouco não, né, Edgar? Um pouco não, né? Varia de... a gente recebe os 400 como vale alimentação do Estado e recebe pecuniariamente essa diferença dos 1.200. É isso que está valendo. R$ 400 na proporção dos dias trabalhados no mês, né? Sim. Tá garantido na lei da transposição o pagamento dessa diferença. Ali, quem tiver com a lei em mãos, acho que é bem interessante também para os empregados públicos lerem a lei, né? Está previsto ali o pagamento dessa diferença de valores. Sim, a lei está disponível no nosso site. Tudo que sai, tudo que põe, como a live, como a apresentação, tudo vai para o site. Será pago através de pecúnia, será pago através de dinheiro. E como, bem exato, isso a gente vai estar em disputa ainda. É dinheiro, mas o jeito, se vai ser, como vai ser o aumento, isso a gente está em disputa ainda, a gente não pode dar um fechamento aqui hoje, agora. Tá bom, Alana? Eu tenho mais algumas perguntas que eu peguei aqui, mas é isso, assim, ó, quando a gente pegou esse projeto estroncho lá de 3 parágrafos, porque a transposição ia acontecer de qualquer maneira, isso já estava dado, né? Não depende de negociação, não dependia da vontade do sindicato, nem da vontade dos trabalhadores em si, né? Dependia de um projeto de lei que ia acontecer. O que a gente fez foi garantir a menor perda de direitos possíveis, e foram
né? Quase todos a gente conseguiu permanecer, porque nós não tínhamos um plano novo ainda e não sabíamos quando um plano novo poderia ser criado. Então a gente conseguiu botar a questão do ressarcimento do plano de saúde, que não existe previsão nenhuma no estado, porque o pessoal tem IP. A gente conseguiu botar a questão do auxílio creche, a gente conseguiu botar todas as verbas ali, né? De uma maneira que foi possível, porque no estado não existe essa previsão. Então isso foi construído até que o novo plano seja construído e, né? E também, né, a gente tem que deixar aqui bem, antes de passar para a próxima pergunta, bem delimitado que ninguém é obrigado a migrar para transposto. As pessoas podem continuar, porque vai ter hoje a questão do plano de saúde, desculpa, que é outra pergunta. A questão, a gente pode continuar como estatutário com as regras de hoje. E na transposição, sim, o valor ali do plano de saúde ele tá contemplado. A gente não é Unimed, né? É um ressarcimento. Daí cada associação, cada um trabalha com o plano que deseja. Uma outra pergunta que eu vi bastante aqui é a questão de... não, eu vou fazer uma antes. A questão das assistentes sociais, né? Nós temos hoje em dia, na fase, um grupo de assistentes sociais que entrou depois do concurso. Elas fazem 30 horas e recebem proporcionalmente pelas 30. O pessoal que entrou antes, né, anteriormente, da questão da mudança das 30 horas, elas têm um salário proporcional a 40 horas, mas acabam recebendo por 30. Então, nós temos duas categorias com a mesma jornada de horário e uma diferença salarial. A pergunta do pessoal é se tem alguma coisa nessa transposição que até o momento que prevê alguma alteração nessa realidade. Até onde eu sei, não tem nada expresso sobre isso. Não sei o que os demais acham. Pois é, É Dani, uma essa é disputa, uma né? questão em branca, né? Ou um limbo, É, né? Mas é ocasionada por um problema da fase, né? Que tratou de maneira diferente as empregadas assistentes sociais, fazendo uma distinção. Então, ela criou um problema que não tem uma previsão na transposição e nem, acredito, né? Vocês podem com maior propriedade falar, nem na lei dos estatutários. Então, é um problema que possivelmente, né, com essa distorção, né, pode gerar alguma consequência a ser explorada depois pelos futuros servidores, né, dependendo de como a fundação vai tratar isso aí. Hoje nós não temos um indicativo de como é que ela vai tratar, na medida em que existem uma mesma categoria de assistente social sendo tratada, dependendo da data de admissão, de maneira diferente. Como é que a fase vai administrar isso, nós ainda não sabemos, né? Não está definido e não é um problema que nós criamos. Tá. E a gente vai lutar até o final, né, Edgar? A gente tem na FPE, por exemplo, as assistentes sociais, elas recebem por 40 e trabalham por 30, e isso a gente não quer que permaneça, né? Afinal de contas, o que a gente sempre disputou e o que a gente sempre negociou é que não tivesse prejuízo. E tem assistentes sociais aí com 8, 9, 10 anos recebendo dessa maneira. A gente sabe que é difícil, mas vai ser uma luta que o sindicato vai fazer e que as da fase também possam todas trabalhar em 30 e ganhar por 40. Na verdade, eu acredito, a gente tem que a lei de acolher demanda, na questão dos planos específicos, é um lugar que pode ser trabalhado isso, né? Quando a gente for fazer os planos específicos por fundação, essa pauta, ela pode entrar, mas eu também acho que nessa questão ainda não tem, é uma questão complexa, já tivemos judicializações sobre isso e tudo, então a gente tem que buscar no plano, em outros locais, resolver esse problema, que é um problema que nos afeta também, que a gente é solidário. Uma Mas a pergunta... Alessandra colocou ali, ó, Edgar, que é uma coisa que é importante, Alessandra. Ela colocou que a gente já teve esse problema, né, com a questão da enfermagem, e com muita luta a gente conseguiu. É isso que a gente tem que passar nesse momento, que não é só de respostas, é um momento também da categoria sentir que está junto conosco, então qualquer informação a gente passa, e se a gente precisar fazer mobilizações e movimentos de luta, a gente vai ter que fazer. O que a gente não pode é aceitar regredir. A gente não pode. Então, se elas já estão anos e anos fazendo uma carga horária, a gente vai para a luta. Isso aí, Alessandro. Tá.
Ah, uma pergunta aqui que apareceu é a questão sobre os aposentados podem continuar trabalhando por quanto tempo? Quem aposentou antes de 2019, lógico. Estão me ouvindo? Os aposentados, eles não vão poder transpor, né? Então, eles vão poder continuar trabalhando o tempo que eles optarem por continuar trabalhando. Porque não vai alterar para eles a questão da transposição. Até os 75, no caso, né? Até Para os 75. Para quem for transpor, né? Mas daí não os aposentados, né? E eu queria também falar, Edgar, se tu me permite só deixar mais claro as regras de aposentadoria, porque eu vi que teve perguntas ali, pode ser? Então, assim, gente, para o regime próprio, as regras de aposentadoria são 4 requisitos, tá? A idade, 62 mulheres, 65 homens, 10 anos de serviço público, que vai ser o mínimo exigido para quem optar pela transposição, e 25 de contribuição. Esses 25 de contribuição, tirando os 10 que são obrigatórios do serviço público, pode ser trazidos do tempo de serviço anterior à transposição. Então, é obrigado eu ficar 25 anos no regime próprio? Não, é obrigatório no mínimo os 10. Para completar os 25, a pessoa pode somar o anterior do regime geral. Acho que é importante esclarecer aqui, porque teve algumas perguntas, né? Se era necessário ficar 25. É necessário comprovar 25 de contribuição. Fora os 10 de público, eu posso pegar 15 lá de antes da transposição e vir a somar para completar os 25. Beleza, veio uma pergunta agora sobre o FGTS. Quem não transpor segue sendo seletista, seguindo sendo seletista, segue recebendo o FGTS. Muitas perguntas sobre o prazo. O prazo é difícil para nós, né? Nós tínhamos o prazo inicial lá em maio, que ia sair uma comissão especial, não saiu até recém maio do ano passado, se não me engano, né? E agora, recém saiu a primeira reunião da comissão especial, então, teoricamente, eles têm 2 anos e podem renovar por mais 2 anos esse processo, e é difícil a gente apresentar um tempo. Eu sei que dos projetos, eles ainda nenhum foi para a comissão especial, alguns se encontram na secretaria, então tem muita coisa para ser negociada, muita coisa para ser debatida até que esse projeto, até que essa questão seja implementada, mas depende, né, mais da vontade do governo, né, de fazer andar. E eu vi uma pergunta ali sobre por que o sindicato não participa das comissões das fundações. Ele participa em algumas, em outras ele não participa, mas essa comissão das fundações é uma liberalidade, porque, na verdade, é a comissão onde vai ser discutido, né, onde o CEMAP tem o assento para fazer a discussão do plano, é na comissão especial, e nessa nós temos, sim, garantido o nosso lugar para fazer essa negociação. Então, quando os planos chegarem na comissão especial, o CEMAP tem assento na comissão especial e vai discutir sobre isso. Não temos. O André perguntou da tabela, não tem nem ideia, André. A fase fez uma proposta, a gente não sabe a proposta dos outros, isso tem que ir para o secretário, para depois ir para a comissão especial. Então, qualquer opinião que a gente dê em relação ao sindicato, que é uma opinião que não tem nenhum fundamento concreto. Então, qualquer opinião sobre o que está sendo feito nas comissões dos planos até agora não tem nada de concreto ainda. E com relação à questão, a Dani até exemplificou ali os 90 dias, né? A gente já viu que o governo sinalizou 90 dias, depois que sair a transposição, são, para vocês entenderem, assim, repetindo, não vai ser a transposição de todas ao mesmo tempo, agora os processos vão ser uma a uma, então vai ser a da FASE, vai ser a da FADES, vai ser a da FPE, vai ser a da FEPAM, né? A ordem a gente não sabe, isso é uma decisão aí que a gente vai ter que fazer disputa na comissão. Então, assim que a gente já tiver uma calendarização, que foi o que essa diretoria pediu, a gente vai sim chamar reuniões, chamar daí por fundações, a gente vai fazer lives por fundações para passar mais detalhadamente como vai ficar cada uma, entendeu? Porque são processos diferentes. Tem questões gerais,
como a gente está apresentando aqui, mas os planos, esse novo plano, esse novo desenho, ele obrigatoriamente ele não vai ser idêntico para todas. Então, a gente vai estar repassando um a um para vocês. É importante ressaltar isso. Pessoal, eu quero só ressaltar uma situação assim, ó, tá vindo muita pergunta no chat. Nós não vamos ter condição de responder a totalidade, porque como a gente já informou desde o início, o processo está em construção, tem questões ali que a gente vai precisar elaborar, responder para vocês, tem questões que vêm de sugestões, então tudo está sendo salvado, aqui tudo que aparece no chat e tudo vai ser considerado como foi considerado em todos os momentos da transposição. Então, quem está entrando hoje, ou que está entrando nesse primeiro momento numa live nossa, sabe que todas as considerações que a categoria faz e sugestões, nós vamos levando em consideração, tanto para negociar, quanto para responder para vocês, ou hoje, ou quando tiver resposta no outra live, ou em algum outro card, momentos em situações específicas, ou mesmo quando é relativo à aposentadoria, que é uma situação particular de cada um, pode fazer a consulta particular aos advogados que estarão disponíveis a partir de segunda-feira com agendamento, tá, pessoal? Então, nós nunca deixamos de responder nada. Talvez passe aqui, porque são milhares de perguntas, e tem muitas que nós ainda não temos uma resposta definitiva e que nós vamos ir respondendo para vocês. É só para fazer esse registro. Vamos lá, algumas perguntas vou tentar responder. A hora extra, depois da transposição, foi colocada ali pela nossa primeira, pela Daniela, a maneira que ela é remunerada, né, com 50% da hora normal, só que no regime estatutário existe uma limitação de 20% sobre a carga horária total, é o máximo que é pago pelo regime estatutário. Por que os planos não podem ser todos iguais? Porque não depende da gente, depende do governo, né? Por nós, todos seriam iguais, como nós sempre fizemos, porque nós tínhamos garantido a questão da comissão paritária e nós incidíamos necessariamente nessas questões. Hoje, o plano ele é feito por uma determinação e uma vontade de governo, porque o regime estatutário ele tem essas coisas que são mais complicadas, que é a menor incidência. Querendo ou não, né, nós não gostamos disso, mas é assim. Então, os planos são elaborados através de projeto de lei e não precisam necessariamente não precisa ser aprovado pelos trabalhadores em comissão paritária. Bom, não sei se eu peguei mais alguma ou não. Não sei se alguém pegou alguma pergunta. Eu peguei a questão do essa não sei se a gente consegue responder, mas essa seria legal. Se a gente não conseguir agora, a gente ir atrás. Esses valores ali, como a diferença do vale alimentação, eles são tributados por imposto de renda ou contabilizados na questão do IP? Alguém sabe isso? Quer responder, Daniela? Não. Na verdade, assim, ó, a VPNI, como ela é uma parcela que traduz justamente essa diferença para garantir a irredutibilidade, ela tem uma natureza jurídica um pouco diferenciada. O que nós já obtemos a partir dos estudos da jurisprudência e da doutrina é que ela fica com a natureza jurídica derivada da parcela da qual ela veio originada. Né? Então, por exemplo, na parte da parcela que originar do auxílio alimentação, por exemplo, ela, para fins da incidência da contribuição previdenciária, ela não deve incidir, né? Porque ela deriva dessa natureza jurídica do auxílio alimentação. Já em relação à diferença do salário base, ela deve incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, porque ela fica vinculada à origem anterior dela da transposição. Né? Então, a tendência é seguir e manter a natureza jurídica da verba originária. Mas veja que isso vai depender, inclusive, da forma de pagamento, como isso vir nos contra-cheques. E a gente ainda não tem uma clareza a respeito de como isso vai acontecer na prática. Né? Então, aplica-se a regra geral, o que incide no regime geral vai incidir também no regime próprio,
mas a gente ainda precisa delimitar essas questões, como a Rosana trouxe, a Daniela trouxe, são situações que ainda não estão definitivas de uma forma muito clara na lei ou nos decretos que vão vir a regulamentar. Então, são questões ainda da gente deixar para uma próxima pauta para trazer mais segurança. O que se tem é a regra geral que eu acabei de falar. Teve mais uma pergunta ali, eu vou responder de novo, que apareceu sobre a questão de onde vai ser enquadrado os trabalhadores no novo plano. Nós não sabemos nada de oficial em relação ao novo plano, só que a fase fez uma proposta, só que essa proposta ainda passa pela secretaria, e das demais, eu falo a fase, mas isso serve para todas. Elas vão passar pela secretaria e depois pela comissão especial. Então, qualquer coisa, porque da fase foi concluído o trabalho e foi enviado para as pessoas o plano. Mas as tabelas salariais vão passar pela secretaria, pela comissão especial, a questão dos níveis, todas essas questões tem duas camadas ainda para ela passar. Então, a gente posicionar e falar sobre isso agora é um desgaste desnecessário, porque nós não sabemos quando chegar na hora da negociação como vai ser apresentado na negociação. Então, não tem como comentar sobre tabela salarial, em que letra o pessoal vai entrar, ou nada em relação aos planos que estão sendo construídos. Quinquênios e letras. Ela quer saber se vai levar os quinquênios, que é o nosso tempo, e a letra, tirar. Os quinquênios já estavam garantidos em acordo coletivo, enfim, e seguem previstos na lei da transposição o recebimento, né? Não tem novos triênios, né? Os já adquiridos anteriormente, a mudança, a alteração, sim. E as avaliações, tá? As letras, né? A letra, eu acho que a letra ela incide direto no salário, não pode reduzir, né? Eu acho que não é isso? Da mesma forma, sim, redução de salário não vai ter, agora vai depender novas diferenças dos novos planos, né? Mas os valores recebidos até então vão ser mantidos após a transposição, sim. A questão dos quinquênios, do adicional desse tempo de serviço, né, ela está expressa na lei, até no parágrafo 6º do artigo 13, que diz que ficam preservados os percentuais de adicional de tempo de serviço concedido por força das novas coletivas ou legais, implementados até a migração, bem como ficou garantido também, por iniciativa do SEMAP, a integralização proporcional do quinquênio em curso, que é daquela questão aí retroage a 2020, né? Fica garantida essa última integralização proporcional. Ambos garantidos no texto da lei. Obrigado, Dani. Nada como alguém que está com a lei na ponta da língua. A gente, então, respondido ao Darabic aí, né, que eu vi que perguntou, então ficam garantidos os quinquênios já ganhos e também aqueles que ainda não integralizaram. Pessoal, só relembrando então, desculpe que eu botei o telefone ali a primeira vez errado, vou repetir aqui bem devagarinho. Não é mandar hoje, é mandar a partir de segunda-feira os sócios e sócias do SEMAP para ter essa avaliação individual. Daí vão mandar por WhatsApp, não é ligação, por WhatsApp, né, porque vão ter muitas demandas, então para a gente até ter ali que a pessoa marcou, solicitou, vai botar no 51 99 69 15 89. Repetindo, 51 99 69 15 89. Vai mandar para a Tânia um texto que gostaria e já coloca ali a pauta, né, que vocês querem para atendimento, que é a transposição, e aí ela vai marcando. Só mais uma pergunta ali que eu acho. Vai, não, teve uma pergunta sobre a questão das promoções ali da periodicidade de 2 anos. No estado, a periodicidade das promoções não está garantida, tá? Existe a possibilidade de que ocorram as promoções, mas o ato de promover é um ato discricionário do Estado. Então, não, de 2 em 2 anos, como foi perguntado ali, não há garantias de que isso vai acontecer. Isso não tem como a lei obrigar o Estado a promover de forma periódica, uma periodicidade pré-determinada em lei, tá?
E até era uma reivindicação, me lembro quando a gente estava na negociação, que era que constasse na lei o mesmo período das promoções. Só que tem a vedação constitucional da Constituição Estadual. Por isso que, não, por mais que a gente conseguisse colocar no texto da lei, não teria obrigação nenhuma do Estado cumprir. Estágio probatório tem bastante gente perguntando de novo. Eu sei que já foi dito, já foi extensamente debatido, mas eu vou pedir para a Dani, porque eu acho que as pessoas entraram depois estão perguntando, Dani. Tu podia repetir? Claro. Para garantir a estabilidade no serviço público, é necessário o cumprimento de 3 anos de estágio probatório. Isso está na Lei 10.098. Quando a gente estava na questão da negociação da lei, a gente também demandou para eles: olha, tem gente que já está há anos e anos no emprego público para não cumprir o estágio probatório. O que a gente conseguiu garantido por lei? Que as avaliações já feitas podem ser consideradas para fins do estágio probatório, desde que elas tenham correspondência com os requisitos da Lei 10.098, que são os mesmos requisitos do estágio probatório do emprego público, né? Então, tem essa previsão de que as avaliações sejam... o que está no texto da lei é que as avaliações realizadas poderão ser aproveitadas para fins de estágio probatório. Tem essa previsão de que poderão ser aproveitadas, desde que haja essa correspondência, e a princípio a gente acredita que vão ser considerados. O que a gente vai tentar garantir com os decretos e com as demais normas é que a gente garanta esse efetivo aproveitamento. Há previsão de que vão ser aproveitadas e a gente vai tentar garantir ao máximo que sejam de fato aproveitadas, até porque os requisitos eles são semelhantes, né? Não sei se o Rafael Só quer complementar. complementando a Dani, isso. Complementando a Dani, a maioria de nós, eu acho que praticamente todos, tem uma parcela pequena aí de que entraram recentemente no concurso, mas a grande maioria de todas as fundações já fomos avaliados 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, seria utilizada para ser utilizada essas avaliações nos quais a gente já foi avaliado. Então, aí essa é a nossa disputa, né? As nossas avaliações, elas estão por decreto, elas são organizadas, elas têm ali os princípios que vão de encontro a 10.098, então vão poder ser utilizadas, e é isso que a gente colocou na lei, né? E a gente sabe que apareceu em alguns locais algumas interpretações diferentes, mas não é isso. As avaliações que a gente já tem, não novas, as que a gente já tem, a maioria tem 5, 6, 7, 8 avaliações que vão ser utilizadas. A estabilidade, como a Dani falou, ficam estáveis, né? Está escrito ali. Pessoal, é bem importante que a Dani disse. A gente tem uma cartilha, tá? Agora, indo para o encerramento dessa live. A gente fez uma cartilha completa, está no nosso site. A gente sempre repassa para os nossos representantes, mas vamos colocar o link de novo. Tem a lei também, a lei ela está bem ali definida, tem várias questões que afirmam em relação a quinquênio, em relação a várias questões. É importante também esse material. Quem fará essa avaliação? Não é quem fará, Mari. Essas avaliações elas já foram realizadas, não serão realizadas. Vocês já foram. Agora, quem entrou, por exemplo, tem gente na fase que entrou faz um ano. Esses sim não vão ter como fugir do estágio probatório, né? Por exemplo, se for em janeiro, a pessoa vai ter que passar pelo estágio probatório, porque a pessoa ainda não tem os 3 anos. O que a gente diz é quem já está 15 anos, 13 anos, 16 anos, 17 anos, já passou por várias avaliações de desempenho, aí vai ser utilizada essas que já se passaram, tá bem? Então, para encerrar, a gente agradece muito, a gente teve um público aí que teve uma variação entre 300 colegas, isso mostra o quanto que os colegas estão dedicados, estão sensibilizados a essa pauta, a essa luta, né? Temos muito a percorrer ainda, né? A gente ainda vai ter mais uma live mais seguida, mais próxima, uma live com vocês,
né? Logo a gente já vai botar nas mídias. Terão lives também por locais, porque depois vai entrar as especificidades que a gente vai ter que tratar com os trabalhadores, né? Então, fiquem ligados, é importante, pessoal, aqui, ó, tem várias pessoas que entraram e me disseram, eu não sabia que ia ter live. Tudo que a diretoria decide, faz, os nossos atos, a gente coloca no Instagram. Então, tem que acompanhar. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, tem os representantes que a gente repassa, vai repassando. Então, é bem importante. Temos o site nosso está bem completo, tem todos os acordos coletivos, tem todos os... Tem que mandar por e-mail, eu não sei o que ela disse, mandar por e-mail. Mas a gente tem tudo ali no site. Então, tudo que é em relação à transposição, a gente vai colocando ali no site, tá bem? No Narcentro, Ana, infelizmente, a gente já fez 3 eleições e não tivemos nenhum candidato. O Narcentro a gente não tem, então vocês já podem pedir direto para mim e para a G, que a gente vai passando. Mas é importante que as pessoas igualmente acompanhem nosso Instagram, acompanhem o Facebook e acompanhem... tá, para fazer o convite por e-mail. Podemos mandar por e-mail também via secretaria. Vamos fazer, a gente acata a sugestão. Muito obrigada, tá? Eu quero agradecer imensamente aos nossos assessores, o Délcio, a Ingrid, a Dani, o Rafael, agradecer aos demais diretores que estão aqui, né? Uma equipe que está só estudando em relação à questão da transposição, tá? Nos vemos em breve, né? A gente tem a questão da database aí, em breve vamos chamar vocês para estar discutindo, para estar pensando estratégias. Nós não vamos deixar passar os 3,33, nós queremos, é nosso. Vamos para a luta. Um abraço, um bom final de tarde, fiquem bem, cuidem-se e um abraço carinhoso dessa diretoria. Até. Tchau, pessoal. Continuamos na luta. Vamos lá. Vamos lá.